decorrer dos anos e no decurso dos anos faze-a ou torne-a conhecida. Amém? Quero ler um outro texto junto com os irmãos, texto também bem conhecido. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, no verso 8. Vou correr um pouquinho. Diz assim a palavra do Senhor em Atos capítulo 1, verso 8. Vai dizer assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Mesmo no livro de Atos, capítulo 2, ao verso 1, vai dizer assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Amém? Se assente em nome de Jesus, sinta-se à vontade na presença do Senhor. Os irmãos têm toda a liberdade para glorificar a Deus, para exaltar. Sinta-se à vontade na presença do Senhor. Irmãos, é sempre uma honra poder estar cultuando com os irmãos, principalmente nessas campanhas abençoadas que os irmãos colocam aqui na Assembleia de Deus, no Ministério Fonte da Palavra. E fica aqui o meu agradecimento aos irmãos por estar sempre confiando essa responsabilidade de estar ministrando aqui as Sagradas Escrituras junto com os irmãos. Irmãos, o tema já foi pregado aí algumas quinta-feiras aí, se não me falha a memória, 11, né? 11, 12 com essa. Então, você que teve esse privilégio de estar aqui todas essas 11 vezes, 12 com a de hoje, certamente você ouviu muitas mensagens em cima desse tema, que é o avivamento. Bem-aventurado foi você que pôde estar aqui, talvez não todas, mas algumas quintas-feiras, ouvindo algumas mensagens que edificam a alma. E eu tive o privilégio de ver e ouvir algumas dessas mensagens edificantes. E é um privilégio poder estar aqui hoje para fazer esse encerramento. Eu sempre faço uma colocação de que dentro de uma campanha, as duas partes mais difíceis de se pregar dentro de uma campanha é no começo, é a primeira semana, e a última.
Porém, irmãos, quero ser breve com os irmãos, não quero enfadar os irmãos, mas o tema é de uma grande necessidade, o avivamento. O profeta menor chamado Abacuque, ele vai fazer esse clamor pelo avivamento. Ele vai dizer: aviva, Senhor, a tua obra, aviva, reacende, faça viver novamente. Por quê? Porque a necessidade era grande naquela época, não muito diferente dos nossos dias de hoje. Os irmãos vão de corroborar comigo que os dias são difíceis, os dias estão cada vez mais complicados, os dias estão assim dentro de uma dificuldade tão grande, que se nós não tivermos um pouquinho do amor de Deus dentro de nossos corações, a coisa fica mais complicada ainda. E eu vou ser bem sincero para os irmãos: a coisa sobre a face desta terra só não está mais complicada porque ainda existe homens e mulheres que exalam o amor de Deus em suas vidas, porque senão, meu irmão, a coisa aqui estaria impossível de se viver. E eu louvo a Deus, irmãos, também pela vida da igreja. A gente observa muitas pessoas apedrejando uma igreja aqui, apedrejando outra igreja ali, falando mal de uma igreja aqui e acolá, mas eu agradeço a Deus, irmãos, pela vida da igreja, porque é através da igreja, irmãos, que Deus ainda tem feito coisas tremendas sobre a face dessa terra. E dentro desse contexto histórico em que Abacuque estava vivendo, ele vai clamar ali ao Senhor para que avive a sua obra, para que reacenda a sua obra. Quando a gente vai olhar para a história do cristianismo, nós vamos observar que vários avivamentos aconteceram. Foram várias e várias vezes que Deus moveu a pessoa do Espírito Santo para reacender a igreja. Porém, eu poderia falar aqui sobre tantos e tantos e tantos avivamentos do passado, do presente. Porém, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar o Senhor Jesus numa conversa ali com os discípulos e outras pessoas que o cercavam. Ele vai dizer o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Irmão, Jesus veio, quando Jesus dá início ao seu ministério, a sua primeira pregação, ele vai dizer: olha, arrependei-vos,
porque é chegado o reino de Deus. E o que Jesus está fazendo com essas palavras? Jesus está ali sacramentando o início da igreja. Jesus está ali sacramentando o início da igreja. Jesus está ali abrindo caminho, abrindo as portas da salvação para toda a humanidade através da igreja. E Jesus, ele vai fazer todo o seu trajeto ali, que os irmãos conhecem muito bem. Algumas coisas já foram lidas aqui, já foram citadas. Jesus faz milagres, cura. Jesus fala em parábolas. Porém, irmãos, aquilo que Jesus havia começado, aquilo que Jesus havia iniciado, não era uma coisa momentânea. Jesus não chegou ali como um fogo de palha e fez e aconteceu e depois acabou, não. Aquela obra que Jesus estava dando início, irmãos, ela iria ecoar por séculos e séculos e mais séculos à frente. Porém, quando Jesus ele faz essa promessa aqui, que eles receberiam poder, que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Se você prestou bem atenção no hino que o nosso irmão cantou aqui, você vai entender o porquê Jesus ele vai falar que nós receberíamos poder. A primeira coisa que eu preciso entender é que sem Deus eu não sou absolutamente nada. Sem a presença de Deus, nós não somos absolutamente nada. E aquela obra que Jesus iniciou, ela precisava ter continuidade, mas Deus, na sua onisciência, Ele sabia que nós, dentro da nossa estrutura humana, sozinhos, nós não poderíamos. Sozinhos, nós não teríamos condições de levar a obra de Deus adiante. Então, o que a igreja, o que aquelas pessoas precisavam? Elas precisavam de um revestimento de poder. Se você puder, você coloque a mão sobre o seu peito e repita para você mesmo: Deus me revestiu para uma grande obra. Deus nos revestiu para uma grande obra. Deus nos revestiu para uma grande obra. Esse revestimento da pessoa do Espírito Santo sobre mim, sobre você, não era algo comum, Arius. Era algo sobrenatural. Agora, o que o avivamento não é? O que o avivamento não é? E o que é o avivamento? Em Atos dos Apóstolos nós vamos nos deparar com o maior avivamento já registrado na história da humanidade. Jesus ele vai fazer a promessa ela já estava ativa, porque Lucas ele vai registrar o seguinte:
Lucas ele vai registrar o Senhor Jesus dizendo da seguinte forma: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Você entendeu isso? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Permaneça na posição que Deus te colocou. Diga para o seu irmão, se você puder, permaneça na posição que o Senhor te colocou. Eu sei que está difícil, irmão, mas permaneça na posição que o Senhor te colocou. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Poder. Quando os gregos vão traduzir essa palavra, poder, a única coisa equivalente que eles encontraram, pastor Márcio, para traduzir a palavra poder, foi dunamis. Dunamis. Daí se deriva a palavra dinamite ou dínamo. Poder, explosão, algo de um grande impacto. Aí Jesus vai dizer: ó, fica em Jerusalém, ou seja, fica nessa posição que eu te coloquei, porque não vai demorar muito, algo vai acontecer, e esse algo, ele é sobrenatural. Fica aí quietinho aí, na posição que eu te coloquei, porque daqui a pouco, foi lido aqui na palavra introdutória, quando eu cheguei, os camaradas desceram com o enfermo da onde? Do alto. Jesus está falando: fique em Jerusalém, porque daqui a pouco vai haver um revestimento aí. Irmãos, aqueles homens e aquelas mulheres, eles não faziam ideia do que estava para acontecer. E por que a igreja precisa, não só precisava no verbo passado, mas precisa no verbo presente, de avivamento? Porque nós precisamos de avivamento. Primeiro eu devo entender que quando eu vou num culto e alguém vai lá e me entrega lá uma visão, uma revelação de um carro, de um apartamento, de um bem material aí, isso não é avivamento. Isso não é avivamento. Ah, pastor, eu fui num culto ali que o cara passou o paletó lá, caiu 50 pessoas. Isso não é avivamento. Ah, pastor, eu fui no culto ali que o cara me revelou lá que o meu salário vai triplicar. Agora eu vou ganhar 10 vezes mais. Isso não é avivamento. Pode ser qualquer coisa nesse planeta, mas não é avivamento. Ai, pastor, eu fui no culto ali e o cara revelou meu CPF, revelou o número do meu sapato, o chassi do meu carro. Isso não é avivamento. Pode ser qualquer outra coisa nesse planeta, menos avivamento. Avivamento, irmãos, tem objetivo. Deus não vai avivar a sua igreja, Deus não vai dispensar lá dos altos céus a pessoa do Espírito Santo para envolver a igreja de uma forma sobrenatural, simplesmente para adivinhar um número de CPF. Deus
é muito mais do que isso. Deus é muito mais do que isso. E por que a igreja precisa de avivamento? Dá uma olhada ao seu redor. Dá uma olhada à sua volta. Ligue seu rádio. Ligue sua televisão. Acesse a sua internet. E você vai ver lá um camarada que mata o outro, arranca braço, arranca perna, arranca cabeça. Você acha que isso é normal, meu irmão? Você acha que isso é normal? Realmente você acha normal a pessoa pegar uma criança recém-nascida, jogar de cima de uma ponte dentro do rio? Você acha isso normal? Você realmente acha isso normalíssimo? Olha as atrocidades que estão acontecendo, às vezes ao nosso redor, às vezes bem próximo da gente, e às vezes até dentro da tua família, às vezes até dentro da nossa família. Tu acha isso normal? Você nunca lançou um olhar espiritual dentro desses acontecimentos e observar que há uma atuação extremamente maligna nisso? Será que é normal esse volume de criminalidade, prostituição, drogas, destruição? Centenas de milhares de pessoas morrendo todos os dias, guerra, peste, fome. Será que realmente isso é tudo normal? Ou você já lançou um olhar espiritual sobre isso e entendeu que há uma atuação extremamente forte e maligna por detrás disso? Se você entendeu que há uma atuação maligna por trás disso, você também já entendeu o conteúdo desta mensagem, o porquê que a igreja precisa de um revestimento de poder. O avivamento é para te manter de pé. O avivamento, pastor Márcio, é para manter a igreja de pé mediante a tantas atrocidades que nós estamos vendo todos os dias. Talvez nenhuma dessas atrocidades alcançou a sua família, glória a Deus, nem um vizinho, nem um colega de trabalho, graças a Deus. Mas você nunca se sentiu esgotado? Você nunca se sentiu sugado por ver tantas e tantas situações desse tipo? Você nunca se sentiu tentado em parar a sua caminhada? Você olhar para um lado, olhar para o outro e falar: rapaz, está muito difícil, está muito difícil, eu vou dar um tempo. Você nunca se sentiu tentado a isso? Porém, irmãos, o avivamento, o revestimento de poder é para não deixar nem eu e nem você parar nessa caminhada, porque a bênção de Deus, a minha vitória, a sua vitória, ela não está no começo, ela não está no meio, ela está no final dessa caminhada. E quando o Senhor Jesus ele faz essa promessa: olha, vocês vão receber poder, vocês vão receber poder, vocês vão receber um dunamis, vocês vão receber uma carga de poder tão grande que vocês vão experimentar o meu sobrenatural. Aí, irmãos, o que é o avivamento?
O avivamento, irmãos, é quando a igreja está querendo parar, é quando a igreja está enfrentando dificuldade. Aí o Espírito Santo vem e renova as nossas forças. O que é o avivamento? O avivamento é quando Deus usa aquele homem, aquela mulher, para tocar naquela pessoa que está enfermo, que está enferma, e o sobrenatural de Deus acontecer ali. Aquela pessoa ser curada. E o que é o avivamento? Quando Deus usa um louvor para converter uma alma. Quando Deus usa o pregador com autoridade, com poder, com graça, com sabedoria. E ao final, quem quer aceitar a Jesus? E tem lá, tem almas se rendendo aos pés do Senhor. É por esse clamor, é nesse clamor que Abacuque está clamando: aviva, Senhor, aviva a tua obra. Sabe por quê? Uma parte da igreja naquela época estava apagada, estava crua, estava apática, havia estacionado a fé. Diferente de hoje. Diferente de hoje. Diferente de hoje, irmãos. Será que da época de Abacuque para o século 21, será que há alguma diferença? Porque quando eu olho para a igreja do século 21, eu vejo uma grande maioria, eu vejo uma grande parte da igreja apagada. Talvez você fale assim: não, pastor, mas tem uma igreja ali, tem outra igreja aqui, na minha igreja, na minha rua, tem 4, 5 igrejas, no bairro tal, tem 10, 15 igrejas. Isso não é sinônimo de avivamento. Isso não é sinônimo de avivamento. Quando eu vejo muitas igrejas e poucos crentes, poucos cristãos que amam o seu próximo como a si mesmo, eu enxergo uma igreja apagada. Quando eu vejo muitas igrejas, muitos cristãos que não têm coragem de estender a mão para aqueles que estão necessitados, eu vejo uma igreja que precisa veemente de um grande avivamento. Quando eu vejo, irmãos, pessoas que entram dentro das igrejas só por causa de uma porta de emprego, só por causa de uma cura de uma enfermidade, só para Deus dar um carro novo, um emprego, e depois nunca mais aparecem, eu vejo uma grande necessidade da igreja passar por um grande avivamento. Quando eu vejo, irmãos, um crente que se alegra com a queda do outro, eu vejo, pastor Márcio, que a igreja precisa rapidamente de um grande avivamento. Quando eu vejo, irmãos, crentes que não é capaz de abrir o seu armário e doar um alimento para quem está necessitado, eu vejo que a igreja está precisando de um grande avivamento. Porque, irmãos,
Avivamento é o mover da pessoa do Espírito Santo dentro de mim. Avivamento é o mover do Espírito Santo dentro de você. Então, se eu não consigo amar, se eu não consigo perdoar, se eu não consigo ajudar, se eu não consigo estender a mão, se eu não consigo colaborar, se eu não consigo ser amigo, se eu não consigo ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, a igreja está precisando de um grande avivamento, sim. Porque temos muita gente dentro das igrejas, porém vazias da pessoa do Espírito Santo. Ser crente nos dias atuais virou moda. É moda, irmão. Colocar uma Bíblia embaixo do braço e ir para a igreja virou moda. O que será que eu e você faria na situação que foi lida aqui do Evangelho segundo escreveu Marcos? A casa estava cheia, não tinha como entrar. O que muitos cristãos do dia de hoje fariam? O problema dele para lá, irmão. Cada um com a sua luta, não é verdade? Cada um com a sua dificuldade. Cada um com o seu problema. É assim, irmãos, que nós estamos vivendo. Eu poderia até trazer uma outra mensagem aqui nessa noite, que fizesse você pular, que fizesse você chorar, que fizesse você rolar por esse chão aí afora. Mas eu estaria sendo leviano. Eu não estaria sendo autêntico. Porque uma boa parte dos cristãos do século 21 estão precisando do amor de Deus em suas vidas. Quantos crentes dos dias atuais, irmãos, estão aí, enchendo o banco de igreja aí, e não estão nem aí para suas famílias, e não está nem aí para o seu parente. O cara quer sair daqui para ir pregar lá na África, mas a família dele está cheia de desviado, a família dele está cheia de enfermo, a família dele está cheia de gente com depressão, a família dele está cheia de gente querendo se suicidar, e ele querendo sair daqui para ir lá para a África. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse, meu irmão? Que amor é esse? Que amor é esse que a igreja dos dias atuais está vivendo? Crente, irmão, que vai para a rede social, fala mal de igreja, fala mal de outros irmãos, fala mal de denominação A, de denominação B. A igreja está precisando de um grande avivamento, sim. E esse avivamento, ele se chama amor. A igreja hoje, ela está precisando muito mais do que pular, rodar, cuspir fogo. A igreja hoje, ela está precisando exalar amor. A igreja de hoje, ela está precisando exalar amor, empatia, cuidado, preocupação. Tem gente aí, irmãos, dentro das igrejas, falando em línguas estranhas. E quando sai pela porta fora da igreja, tem a língua que não cabe dentro da boca. Pessoas aí, irmãos, que estão aí curando, colocando a mão, fazendo oração pelos outros aí.
E quando sai pela porta fora, meu irmão, não é capaz de dar 1 quilo de açúcar para o seu vizinho. Problema dele, ele que procurou isso. Cada um com a sua dificuldade e vida que segue. Aí, irmãos, Deus está lá do alto assim, ó. Tentando imaginar como Ele vai proporcionar um avivamento para a igreja do século 21. A gente observa muitas igrejas fazendo cultos de avivamento, culto de cura, culto de milagre, culto do sobrenatural. E aí, meu irmão? E aí? E no fechar das cortinas? E nos bastidores, que tipo de crente que eu sou? Porque o avivamento, ele não está restrito a 4 paredes, não, meu irmão. Se o Espírito de Deus se move em mim, ele tem que se mover em mim quando eu ando na rua, quando eu estou na minha casa, quando eu trato com meus filhos, quando eu trato com minha esposa. Ai, meu Deus do céu. Quantos e quantos e quantos e quantos, irmãos? Quantos filhos e filhas estão aí, irmãos, desviados do evangelho, porque o pai e a mãe dentro de casa é uma vergonha para o evangelho. Se o pastor soubesse o que acontece dentro daquelas 4 paredes lá, mas fica tranquilo, o pastor aqui pode não saber, a pastora Vera, ela pode não saber, mas a Bíblia vai dizer que existe um que os olhos ardem como chama de fogo, e ele está vendo, e ele está vendo. E eu vejo pessoas entrarem dentro das igrejas, clamando por um avivamento, pedindo renovo do Espírito Santo. Aí eu vejo até pessoas, pastora Vera, que quando acaba o culto, coloca a culpa no dirigente, coloca a culpa de quem louvou, coloca a culpa no pregador. Ah, mas o culto foi frio assim, porque não foi fulano que cantou, tinha que ser esse, tinha que ser essa. Ah, se fosse aquele pregador, se fosse aquela pregadora, aí o culto tinha pegado fogo. Não, irmão, o avivamento, ele começa dentro de mim. O avivamento, ele começa dentro de você. O culto está desenrolando aqui na quinta-feira, dia 27 de março de 2025. O culto não pode começar para mim aqui às 19 horas, não. O culto tem que começar para mim aqui, sabe quando? No término do culto de terça-feira. Na terça-feira eu já tenho que estar clamando, eu já tenho que estar avivado para o culto de quinta. Quando terminar esse culto aqui, tu tem que sair daqui avivado e em chama para o culto de domingo. Senhor, abençoa o culto de domingo, abençoa quem vai dirigir, abençoa quem vai cantar, abençoa quem vai pregar. Aviva a tua obra. Mas não, irmãos, nós estamos vendo muitas pessoas, muitas igrejas confundindo avivamento com movimento. Estamos vendo as pessoas confundindo avivamento com modinha. Aí Jesus vai dizer para eles: olha, vocês vão receber poder. Fica aí, permanece na posição que eu te coloquei. E sabe o que acontece, irmãos?
eles permanecem. Eles permanecem. A Bíblia vai dizer que eles estavam reunidos no mesmo lugar. E é interessante para mim e você fazer a seguinte observação: eles já estavam ali exatamente 3 dias em oração, esperando a promessa, esperando ali se cumprir aquilo que o Senhor Jesus havia dito que iria se cumprir. Irmão, tem crente sem paciência para nada. Ele pede hoje, já querendo receber ontem. E os caras ficaram ali, 3 dias. Senhor, 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 um dia. Senhor, Senhor, 2 dias. Senhor, Senhor, tu prometeu, tu prometeu. Senhor, tu prometeu, tu prometeu, tu prometeu. Números capítulo 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que vem da parte de Deus, tudo aquilo que sai da boca de Deus, a meu respeito e a seu respeito, tenha certeza de uma coisa: vai se cumprir sim. Vai se cumprir. Vai se cumprir. 3 dias. 3 dias. Exatamente às 9 horas da manhã, o sobrenatural de Deus começa a acontecer. Você que puder, dá um toque aí no seu irmão. Está chegando, meu irmão. Diga para ele: está chegando. O que Deus reservou para a tua vida está chegando. Está chegando. Eu não sei o que Deus te prometeu. Eu não sei o que Deus falou contigo ontem, a semana passada, o ano passado, 10 anos atrás. Não sei e também não quero saber. Só sei que o que Deus te prometeu está chegando. Está chegando. Não sei o que Ele te prometeu. Se é material, se é espiritual, se é financeiro, não sei. Mas o que Ele te prometeu, meu filho, você pode ter certeza. Além de se cumprir, está mais próximo do que você imagina. 3 dias, primeiras horas da manhã. Talvez alguns ali, eu creio, que já estivessem cansados. Talvez já estivesse alguém ali que talvez até estava meio desesperançoso, tipo: será que realmente vai acontecer? Será que realmente aquilo que o Senhor prometeu há 3 dias atrás vai acontecer? Só, irmãos, que o mover de Deus, eu vejo isso em várias partes da Bíblia. O nosso milagre, quando ele está próximo de chegar, irmão Arilson, Deus tem um milagre reservado para você. Eu não sei o que o irmão tem colocado nas mãos do Senhor, mas entenda isso: está pertinho. Está pertinho. Deus, quando Ele vai fazer um milagre na nossa vida, Ele dá sinais. Ele dá sinais. Até porque Ele vai ter falado anteriormente que os sinais seguiriam aqueles que crescem. Então, antes do milagre chegar, Ele dá sinais. 3 dias, 9 da manhã. São exatamente 9 da manhã. Alguns pregadores se confundem ao dizer que um vento operou ali naquele lugar, mas não foi um vento. A Bíblia vai dizer que antes do sobrenatural acontecer, veio um som
como de um vento. Veio um som no meio daquelas pessoas, como um som de um vento. Agora, aqui tem homens e mulheres de Deus, tem jovens de Deus. Os jovens eu não sei, mas aqueles que já estão há mais tempo no Evangelho, que são batizados com o Espírito Santo, que têm dons do Espírito Santo. Você, ao longo da sua caminhada aí, você já testemunhou um culto cheio da presença de Deus. E tenho certeza que você já sentiu a presença de Deus de formas tão sobrenaturais que eu nem vou atrever a arriscar nada aqui. Mas eu me lembro que um dos últimos cultos que eu vi, aonde Deus operou de uma forma sobrenatural, pastor Márcio, eu saí do culto e ainda pela madrugada, irmão Arius, ainda estava falando em mistério ainda, pastora Vera, depois, mais de 3 horas depois que tinha saído de dentro da igreja, aonde eu tive o privilégio de ver 8 pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Há quanto tempo você não vê isso? Ué, mas as pessoas estão fazendo aí movimento disso, movimento daquilo. Um dos sinais do avivamento é o falar em línguas. E a Bíblia vai dizer que houve um som como de um vento. E aquele som, ele toma aquele lugar. Aquele som, ele entra, ele penetra naquele ambiente. E de repente, irmãos, a Bíblia vai dizer que houve ali línguas repartidas como que de fogo. As pessoas começaram ali, irmãos, a exaltar a Deus, a glorificar ao Senhor em outras línguas, em outros idiomas. E ali pode-se dizer que no Novo Testamento esse foi o primeiro e maior avivamento já registrado na história do cristianismo. E o que acontece na sequência desse avivamento, desse batismo no Espírito Santo? A Bíblia vai dizer que Pedro, ele toma a palavra, ele faz ali uma pregação, pastor Márcio, e dentro daquela pregação ali, o que acontece? Almas se convertem ao Senhor, vidas se rendem aos pés do Senhor, pessoas ali reconhecem o poder de Deus, pessoas ali reconhecem a soberania do nome que está acima de todos os nomes, que é Jesus Cristo, o Nazareno. E a Bíblia vai dizer que mais de 3.000 almas se convertem numa única pregação da pessoa do apóstolo Pedro. Isso é avivamento. Avivamento, ele tem objetivo. Deus não batiza ninguém com o Espírito Santo simplesmente por batizar. Deus não derrama a unção de pregador. Deus não derrama a unção de baterista, de cantor, de levita, de missionário, de presbítero, de pastor. Deus não derrama uma unção dessas
simplesmente para nada. Deus não faz isso simplesmente para nada. Deus faz isso por quê? Porque por trás disso existe uma grande obra a ser feita. Obra esta que, se eu e você não estiver com o revestimento do Espírito Santo, nós não vamos suportar, nós não vamos aguentar. E uma coisa que eu acho muito linda, uma coisa que eu acho muito cheia de misericórdia da parte de Deus, pastor Márcio, é quando a gente acorda pela manhã e você está ali sem forças, nem mesmo querendo levantar da sua cama. Você olha para um lado, olha para o outro. E se você pudesse, você ficaria o dia inteiro ali deitado. E uma coisa que eu acho muito linda, pastor Márcio, da parte de Deus, é que nós, quando estamos ali vivendo esse momento nostálgico entre levantar e não levantar, Deus, Ele vem dentro do nosso coração e Ele diz assim: levanta, levanta, cara, levanta. E lá no fundo da sua alma, você sabe que naquelas 24 horas que vão se seguir, que alguém precisa de você. Alguém precisa ouvir uma palavra da sua boca. Alguém precisa do seu sorriso. Alguém precisa do seu olhar. Alguém precisa, no mínimo, que você esteja de pé. Porque talvez você não saiba, mas você é espelho para dezenas de pessoas. Muitas pessoas estão de pé hoje por causa de você. Simplesmente porque você decidiu levantar da sua cama naquele dia. E no final do dia acontece outra coisa mais monumental ainda. Depois que você termina todos os seus afazeres, faz a sua refeição e você deita na sua cama, o Espírito Santo vai lá no teu coração e te diz assim: missão cumprida. Missão cumprida, Arilson. Missão cumprida, pastora Vera. Missão cumprida. O levantar da sua cama valeu a pena. Valeu a pena. Esse é, irmão, o verdadeiro avivamento. É o amor, a empatia, é você saber se colocar no lugar do outro, é você pensar o que o outro pode estar pensando. De vez em quando a gente vê na nossa cidade aí alguns casos de suicídio. Eu particularmente já vi muitas pessoas dizer que isso é bobeira, isso é frescura, ou até mesmo isso é demônio. Sim, pode ser todas essas coisas, mas o que eu estou fazendo para melhorar isso? O que eu estou fazendo para alegrar o dia de alguém? O que eu estou fazendo, irmãos, para colocar o sorriso no rosto de alguém, pastor Márcio? Eu não quero ser só avivado aqui dentro não, meu irmão. Eu não quero só estar aqui dentro falando em línguas estranhas, curando, profetizando, pregando, não. Eu quero ter utilidade lá fora. É lá fora que eu tenho que ter a minha utilidade
como vaso de honra. É lá fora, ao esboçar o amor de Deus para as pessoas, de modo que as pessoas possam olhar aqui para dentro e dizer: ali tem cristão, ali tem cristão, ali tem homem de Deus, ali tem mulher de Deus. Fica de pé, você que puder. Aviva, Senhor, aviva a tua obra e a torna